Lição de número 86. Intentar e agir. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13, diz assim: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Comentário de Emmanuel. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à esfera das realidades imediatas, na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, entre aspas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto, em torno de seus caminhos, segue os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé assentam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior, e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhe ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhe aos saltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desvie inteiramente dos levinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Olha que interessante. Faça isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Muito boa essa lição. Intentar e agir. E aqui Paulo, lá em carta aos Hebreus, ele diz: e fazer veredas direitas para os vossos pés. Ou seja, faça as veredas, os caminhos, veredas são caminho, né? Direito, reto, para os vossos pés, para que você, na hora de passar, caminhar por ele, para que o que? Manqueja, que anda devagar, lento, que manca, o que está indeciso, se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado, ou seja, ele vai ver aquele que está em dúvida, que anda devagar, é meio preguiçoso, mal acostumado, mas vendo sempre, constantemente as coisas sendo feitas de maneira certa, correta, justa, ética, ele vai aprendendo por influência e daqui a pouco ele sara. Se a sua vida for tudo de qualquer jeito, nunca vai ter como sarar. Ainda pelo contrário, vai dar exemplo e motivo para que a pessoa que está manquejando fica dizendo: por que eu vou fazer isso e fulano também não faz? Por que eu vou fazer aquilo e Beltrano também não faz? Né? Então, o homem bem intencionado, o homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos. Quando existe boa intenção em nós ficamos sempre procurando o melhor caminho para todas as situações da nossa vida. E para isso a gente alimentando ideais superiores, inclinando-se à bondade e à justiça. Então, para que eu faça uma boa escolha sempre, eu tenho que ficar sempre alimentando ideais superiores. É por isso que a religião é necessária, o estudo da religião é necessário, para que a gente sempre fique ventilando coisas novas, positivas, elevadas, que nos retire dessa cultura, desse sistema, dessa educação materialista. E aí,
quando a gente se alimenta de ideais superiores, nós vamos nos inclinando à bondade e à justiça. Ótimo. Bom, aí ele fala assim, convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. Ou seja, agora vamos convir que só de boa intenção não adianta, né? Muitas vezes eu tenho uma boa intenção, eu me alimento de ideais superiores, eu me inclino para a bondade e para a justiça, mas eu não acho. Eu não faço nada. Fazer o quê? Por mim. Né? Por mim. Começando por mim. Eu não aplico aquilo que eu sei, que eu aprendo, que eu estudo. Eu não me liberto em mim, na minha vida. Eu não me liberto de crenças, de educação, de costumes, de cultura que me aprisionam, que me tornam mais materialista. Pelo contrário, eu às vezes me deixo até levar pela cultura materialista. Não faço a menor análise para aplicar na minha vida. Então, ele disse, convenhamos, que a boa intenção passará. Se você está cheio de boas intenções, mas não aplica ela, isso aí vai passar. Não vai adiantar nada, vai falar sem maior benefício. Não vai adiantar. Porque você precisa de algo que ligue à esfera das realidades. Você tem que pôr em prática na sua vida. Isso é muito importante. É necessário meditar no bem. Está falando, olha, medite, analise, reflita, né? Não há problema nenhum. É necessário. Todavia, é imprescindível executá-lo. Sem execução, só de boa intenção, diz um ditado assim, popular, só de boa intenção, o inferno está cheio. Todo mundo que está lá no inferno, quando você entrevista, ele diz, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo, mas morri antes. Então, quem é culpado é Deus. Nunca são eles. Né? Então, só de viver de um coração bondoso, viver de boas intenções, não adianta. Nós temos que pôr em prática. Eu sou uma pessoa supostamente bondosa, né? Mas eu não aplico essa bondade comigo. Eu não perdoo quem me ofendeu, me magoou, me perseguiu. Eu não consigo me perdoar dos erros que eu cometi aos outros e não deveria. Eu não consigo auxiliar alguém que me pede ajuda. Eu quero o bem de todo mundo, mas eu não me prontifico a entrar num trabalho de auxílio ao próximo. Eu sempre estou tentando desviar o máximo de compromissos, tarefas e tudo mais. Enfim, eu estou o tempo todo me esquivando de um trabalho, de uma aplicação da minha bondade e do meu conhecimento. Eu preciso pôr em prática. Aliás, o mal dá a impressão que ele é em maior quantidade, porque o mal não tem isso. O mal, ele aplica mesmo, ele põe em prática mesmo. Se numa sala de aula de 100 alunos, 20 são malandros, os 20 vão impedir a sala dos outros com 80 querendo estudar, não vai estudar. Nem o professor vai dar aula, porque eles aplicam a maldade. E calam a boca dos 80 que nem sequer falam, nem sequer tomam uma posição de resolver a situação da sala de aula. Então, nós temos que tomar essa ideia de que o bem não é só me auto-intitular bom. Eu tenho que executar a bondade, executar a justiça, servir a Deus em todo momento da nossa vida. A providência divina, continuando, cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna. Nós estamos o tempo todo cercados, todo tempo está chegando material, condições, oportunidades de nós edificarmos, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. É nos dado
Em caso de situações novas, onde não temos experiências que nos chegam, mas antes de chegar àquela experiência, aquele chamado, é nos dado todas as condições de compreendermos o que podemos e devemos fazer. Porque o Cristo já nos deixou dito isso há 2000 anos. Se em algum momento a gente se encontra numa situação que a gente ainda tem dúvida do que fazer, é porque nós que retardamos o conhecimento dos seus ensinamentos, que tem mais de 2000 anos. Então não é falta de conhecimento, é falta de eu buscar esse conhecimento. Preparado todos nós deveríamos estar. Isso depende de quem busca mais, quem coloca essa ideia de que eu quero errar o menos possível, eu quero me encontrar mais preparado. Isso são situações que a gente nem imaginava passar. Mas tem situações que a gente passa constantemente e nem por isso a gente ainda está procurando fazer uma vereda direita. A gente resolve de qualquer jeito. Ou muitas vezes nem resolve, empurra para a barriga e deixa que a vida resolva para nós. Ou seja, eu não tomo uma atitude, uma posição, eu não me coloco numa situação dizendo, não, vamos fazer uma vereda direita aqui, porque aí todos que vierem depois de nós vão passar pelo caminho correto, certo, né? Sem cair cada hora, cada um construindo o seu próprio caminho, da sua própria maneira, da sua própria maneira. Vamos fazer uma coisa correta. E a pessoa mesmo, nós mesmos, não nos preocupamos que eu posso cair com aquela situação várias vezes. E se eu não fizer uma vereda direita, um caminho reto, para sair da situação, a próxima vez que eu cair na situação, já estou eu de novo afundado em muitos erros. Aí vai ficar mais ou menos assim. Ó. Eu tenho que... há de acontecer uma situação com 10 itens para eu eliminar na minha vida. Como eu não estou preocupado em fazer o caminho correto, eu liberto de 2 e falho em 8. Aí a situação vai, roda, volta de novo. Como eu não anotei o que eu fiz, aí encontro as 10. Aí eu acerto essas 2 daqui e deixo as 8 de lá, e é aquela que eu havia acertado. Quantos de nós não percebemos isso? Puxa, da outra vez que me aconteceu isso, eu acertei isso e errei nisso. Aí aconteceu de novo, o que eu acertei eu errei, e o que eu errei eu acertei. E agora? Pois é, porque eu não aprendi, porque eu não preparei uma vereda, como se fosse uma cartilha, uma maneira, eu não entendi o que fazer completamente. E não só para mim, para outros também. Para passar essa vereda, esse caminho para outros. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Então, olha só, a gente falou, não é só para você, e também para os outros que estão junto com você. Então, se eu encontro um caminho reto, um caminho seguro, de sair de uma determinada situação, ou mesmo de nem sequer entrar numa determinada situação, como que eu vou passar isso para diante? Como que eu vou ensinar outras pessoas se eu não construir um caminho correto? Nem eu sei qual é. É como eu vou meio que acreditar que foi sorte. Como que você fez quando que aconteceu isso? Nem sei, viu? Eu não consigo nem ensinar, não consigo nem transferir a minha experiência, meu conhecimento para outras pessoas que estão ao meu lado manquejando. Talvez, se eu tivesse construído um caminho reto, uma maneira, essas pessoas que manquejam do meu lado não precisariam mais passar por essa situação. Não pode ser. Então, os prisioneiros da ignorância e da má fé arrastam-se como podem, nas margens do serviço de ordem superior, e de quando em quando se aproxima dos servidores fiéis do
medidas e negócios que se lhe ajustem à mentalidade inferior. E aqui é uma coisa muito preocupante. Porque é o seguinte, o cristão está dando uma advertência para nós. Tome cuidado com os nossos irmãos prisioneiros da ignorância e da fé. De vez em quando se aproximam, nos rodeiam, para oferecer medidas e negócios que se ajustem à mentalidade inferior a deles. Ou seja, usar a sua experiência e o seu conhecimento para dar frutos ignóbeis. Frutos enganosos, né? Isso aí a gente está vendo um monte nas religiões. Muitos oradores aí nas religiões utilizando da oratória para ganhar dinheiro, trapacear, enganar, mentir com curas falsas, iludir as pessoas demais. Porque às vezes a pessoa até boa na oratória, é uma pessoa até iluminada, mas ela se deixa se envolver por esses os prisioneiros da ignorância e da má fé. Rodeiam aquela pessoa, vamos agora criar uma igreja, tirar dinheiro do povo, fazer cura, e ele vai tá atolado naquilo. Não tem mais como sair. Então, tomar muito cuidado. Se os negócios não é mais para as mentalidades inferiores. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhe aos saltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. E é por isso, muitas vezes, a pessoa está numa caminhada e ela é levada, incuta aí na cabeça dela. Por exemplo, nós, na doutrina espírita, algumas vezes incute na nossa... tem que ter 1 milhão de seguidores, tem que ter seguidores, tem que a casa tem que estar lotada. E aí começa. Isso é um materialismo. Gente. O trabalho, ele é individual, é de cada um. Nós não precisamos ter seguidores para sentirmos que estamos fazendo o trabalho de caridade. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que ensinar. Se estamos num momento na Terra em que o assunto com a religião ela não é atrativa, porque tem outros, política, futebol, não sei o quê, carnaval, é a cultura do mundo. Mas continue o seu trabalho. Se não tem uma quantidade de seguidores, porque não fala as coisas que as pessoas gostariam de ouvir, continue o seu trabalho. Porque existem influências o tempo todo tentando modificar uma estrada. Continue, faça o caminho reto. Reto, ou seja, quando você olhar para trás, você já enxergar muito longe de onde você veio, você vai conseguir ver. Porque é reto o caminho. Não tem curva. Certo? Não tenta achar que essas fórmulas de marketing inferiores, fórmulas de aprisionamento inferior do ser humano, é uma maneira de alcançarmos, levarmos mais longe a uma verdade. Não é possível se fazer isso. Tá? Aliás, a gente caracteriza o trabalho reto, sério, pela menor quantidade, pela qualidade dos seguidores. Eu vi um pastor africano que dizia assim, foi um que lá que fazia previsões para o Bolsonaro. Aí ele dizia baixinho, e praticamente acertou o caso todo. E aí ele dizia assim, olha, pastores, disse assim, não fiquem preocupados com a quantidade de seguidores da sua igreja. Preocupe-se com a qualidade
quantidade dos seguidores da sua igreja. Porque uma igreja amarrotada de bandidos e ladrões, para alcançar o reino do céu, é melhor você ter 10 ou mais justo e bom. Porque a sua mensagem tem, para alcançar os 10 justos, tem que ser uma mensagem justa e boa. Enquanto que aquele, para alcançar a quantidade de bandidos e ladrões, teve que ser algo que os atraísse. Então até o próprio pastor já estaria se vendendo. É isso mesmo, gente. Não importa. E ele está dizendo assim, ó. Aplica sempre as tuas boas intenções. Aplica elas. Não fica só na boa intenção, não. Numa boa ideia. Faz. No plano das realidades práticas, na Terra. Para que as tuas boas obras se iluminem de amor. E para que o teu amor não se faça órfão de obras boas. Achei linda essa parte aqui, porque é o seguinte. Ela diz assim, ó. Para que as tuas boas obras se iluminem de amor. Ele quer mostrar o seguinte. Se você não pratica, se você não põe em prática, como você vai exteriorizar, né? As suas obras? Vai ficar só com você. Não é prática mais colocar para fora, fazer você, transformar um ser humano melhor, um ser humano mais paciencioso, um ser humano mais dedicado, um ser humano mais respeitoso, correto, né? Então, cada coisa que você faz, e faça isso por amor, você está iluminando isso com o teu amor. O objetivo de você estar fazendo isso não é para chamar atenção, chamar seguidor, converter ninguém. É simplesmente para deixar aos outros suas boas obras. Para que as pessoas lembram de você com aquela boa obra. Por exemplo, fulano era muito paciente, uma pessoa de uma paciência incrível, fez sua boa obra. Fulano era muito reto, muito correto, sua boa obra, mas faça por amor. E essa é a diferença que eu vou falar para vocês agora, que é fazer por amor e fazer por obrigação. Muitas vezes a pessoa faz, diz assim, não, eu sou muito correto, sou muito justo, as minhas coisas. Tá? Que é certo, que é errado, mas ele morre se alguém não for por ele, com ele, correto. Então ele está cobrando. Não é por amor. Por amor é quando a gente faz o que acha que tem que fazer, o que decidimos que temos que fazer, porque temos condições de fazer, e o poder fazer já nos é o pagamento. Imagina assim, eu tenho condição de dar uma cesta básica para uma família por mês, imagina. E a família aparece necessitada. Então, o fato de eu poder, de eu ter condições de dar, de eu fazer esse ato, me deixa muito, muito bem. Se aquela família vai vender esse tabaco, vai doar esse tabaco, vai jogar fora, não é o meu problema, me faz mal. Me faz mal é não poder dar até o que eu tenho condições de dar. Ou seja, é como se eu fosse absolutamente inútil. O que eu tenho para oferecer não serve para mim. Então, quando existe o amor, eu me sinto alimentado em fazer aquilo que eu amo. Mas não importa com quem recebe. E aí ele está dizendo assim, ilumine de amor. E para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Porque imagina você sendo uma pessoa boa que passou pela terra e não fez nada de bom. Começando por você. E nem por ninguém à sua volta. Não há notícia disso. Né? Não, nem pelos animais. Porque nós estamos falando aqui, não é que as pessoas têm que falar mal de você. Não. Nós temos uma multidão. Nós temos a nossa consciência. Então, eu passei pela terra toda, eu não fiz nem bondade a um ser, a um animal.
ao mundo animal, ao mundo vegetal, alguma coisa na minha vida, certo? Eu não posso passar no sentido de amor, eu não posso passar anônimo sem obra. Obra registrada em minha consciência. Na minha consciência. Faze isso por ti, então. Faz isso por você, que necessita de elevação. Então, você quer evoluir, está precisando, faz isso por você. Agora ele fala mais. E por aqueles que ainda te procuram manquejando. E por aqueles que ainda estão à sua volta, que de uma maneira ou de outra estão se instruindo, aprendendo, sei lá, e ainda procurando dessa forma, através de você, encontrar um caminho. Porque se você se preocupar em fazer os caminhos retos, claros, bem retinho, máximo possível, tirar o máximo dúvida se essa parte aqui da estrada faz parte do caminho, não faz parte do caminho, né? Faz bem retinho, bem bonito, onde só das pessoas que manquejam, quando te procurarem e andarem pelo teu caminho, vai perceber que foi bem trabalhado, com muita calma, com muita tranquilidade. O importante não é quantidade, é qualidade de tudo que você fizer. Então, não adianta você pegar e falar assim, vamos supor uma caridade material. Não importa se você vai dar umas 500 cestas básicas para 500 famílias. Às vezes você vai dar metade de uma cesta básica para uma família que precisa. A metade de uma cesta básica. Mas você vai dar com amor. E vai fazer bem certinho. O caminho vai ser bem certinho. Verificando se a família precisa daquilo. E usufrui, porque muitas vezes a gente põe, por exemplo, assim, na nossa tradição, né? A gente põe assim, café. Põe lá café. Não, café, todo mundo toma café. Nem todo mundo toma café. Tem pessoas que têm alergia de café. E tem pessoas que não podem tomar café, dá dor de cabeça. Então, quando eu vou fazer uma oferenda, eu também estou me preocupando. Não, vocês tomam café, ela toma café. Né? Pode tomar café, eu ponho lá não sei quantos quilos de açúcar. E a família inteira, ou o senhor de idoso, ou a senhora, para quem você está ajudando, é diabético. E eu nem perguntei para ela, sabe? E estou levando lá toda semana 1 quilo de açúcar para ela. E eu nunca parei para perguntar para ela, a senhora é diabética? Sabe tudo, açúcar? Talvez seria melhor na noção. Enfim, o que eu quero dizer, quando existe o amor, existe aquela preocupação, aquele apreço de como eu faço. O servir, a qualidade do servir. E é isso que me ocupa. É o servir bem servido. Tá? Observando, ajudando e tudo mais. Então ele faz isso por ti. Mas que necessita de elevação. E por aqueles, se você fizer por aqueles que ainda te procuram. Então pense neles também.